Muitos dos vídeos que eu faço são fruto de perguntas que são feitas para mim. Esse é mais um desses vídeos. Me perguntaram se Samuel poderia estar trabalhando no templo, sendo ele alguém que não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Efraim. E somente os levitas, de acordo com a lei, poderiam exercer o serviço de levitas ou então sacerdócio. E aí, é claro, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E você lendo logo de imediato o texto de 1 Samuel, é a dedução que você vai ter. Olha só. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Então, deixa bem claro que Eucana, que era pai de Samuel, era da terra de Efraim. Para resumir a história, para quem não conhece a história de Samuel, rapidinho, Samuel é filho de Eucana com Ana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana ela era estéril. Depois de um processo de oração, pedindo ao Senhor para que Deus a curasse da esterilidade, Deus concedeu com que ela tivesse um filho. Antes dela conceber, ela fez um voto que se Deus abrisse a madre, ela iria dar o seu filho para o serviço sacerdotal. Então ele iria viver todos os dias da sua vida no templo. E isso aconteceu. Deus curou Ana, ela gerou Samuel. Depois de ter desmamado o menino, ela levou a criança até o templo. Na época o sacerdote era Eli. E ali ela deixou o filho definitivamente para o serviço sagrado. Então, mas a pergunta é, se ele era da tribo de Efraim, como que ele poderia exercer o serviço sagrado se somente os levitas o poderiam fazer, ok? Então, a resposta é muito clara. É aqueles textos que você tem que pesquisar em outras passagens bíblicas para achar a resposta. E logo de cara nós vamos ver no livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 6, os 9 primeiros capítulos de Crônicas são só genealogias. Então aqui diz, no capítulo 6, no versículo de número 27, diz assim, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Eucana. E aí depois vem aqui os filhos de Samuel, chamado aqui Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. E uma coisa interessante, no versículo 20, que está contando aqui a genealogia dos filhos de Levi, que foram Gerson, Coate e Merari, nós vamos ver que Eucana é descendente de Coate, então ele era coatita, então logo Samuel também era coatita, ok? Agora, por que eles estavam então em Efraim, na terra de Efraim? A resposta é muito simples. Quando Jacó teve lá os seus 12 filhos e o Senhor prometeu dar para eles ali a terra prometida, no caso de Canaã, Levi ele não recebeu posse entre os seus irmãos, então eram 12 irmãos no total. Então Levi não recebeu posse ali na terra de Canaã, então ele não teve uma tribo. E o Senhor falou o quê? Que ele seria uma tribo sacerdotal, uma tribo, ou seja, todo o povo, todos os homens de Levi eles iriam exercer o serviço religioso. E eles iriam morar entre os seus irmãos, então eles foram espalhados entre as tribos, ok? Eram 12 tribos, Levi não recebeu no caso uma terra, seriam 12 terras, e quem recebeu uma terra a mais foi a tribo de José, que ela recebeu duas terras, que foi através de Efraim e de Manassés, que eram filhos de José. Mas isso é outra história. A resposta está lá no capítulo 35, no versículo 7, diz assim, ó, todas as cidades que darei aos levitas serão 48, juntamente com seus arrebaldes ou arredores. Então, eles receberam 48 cidades entre as 12 tribos de Israel. Então, eles ficaram espalhados. Então, realmente, Eucana era nascido na região de Efraim, mas era levita, era da tribo de Levi, deu para entender? Então a tribo de Levi é espalhada entre todas as tribos e ela estava também entre a tribo de Efraim. Então ele era efraimita e era levita também, ok? Então logo Samuel era levita, era da tribo de Levi. Uma coisa interessante nesse aspecto aqui, dos textos que nós estamos falando, é que depois nós vamos ver que Ana, ela teve o seu filho. Aí me veio uma pergunta, algo interessante, até nos nossos comentários, foi o que?
Ana pediu ao Senhor um filho e depois doa esse filho para o templo, e aí ela continuou então sem filhos? Então a resposta está em 1 Samuel no capítulo de número 2, no versículo de número 19 em diante. Lá diz que todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. Então todos os anos eles iam ao templo para poder ali fazer os seus sacrifícios, participar dos seus cultos anuais. E aí diz aqui no versículo 20 que Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então no lugar daquele que ela pediu e depois dedicou ao Senhor aquele filho. E aí eles voltavam, diz aqui o texto, para a sua casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então, além de Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, no total de 6 filhos. Então Deus abriu a madre, curou ela e lhe deu realmente muitos filhos, ok? Então fica aí essa breve resposta. Samuel, ele era levita, porém era da tribo de Efraim também, ok? Deus abençoe vocês. Mais um vídeo aqui do canal Novas Verdades. Eu espero que possa ter esclarecido. De repente pode ser a dúvida de outras pessoas também. E não deixe de assinar, não deixe de dar o joinha, não deixe de deixar o seu comentário. Se você puder compartilhar aí mais esse breve estudo, tá bom? Nós agradecemos. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.